Eu saúdo a todos com a paz do Eterno. O Eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. Quero ler aqui no livro de Levítico, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 35. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Vou tomar um soco aqui primeiro. Com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: o sacrifício pelo erro dos sacerdotes. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, é obra contra algum deles. Livro de Levítico, capítulo 5, versículo 15. Contexto da palavra: sacrifício pelo sacrilégio. Versículo 14. Falou o Senhor a Moisés, dizendo. Versículo 15. Quando alguma pessoa cometer uma transgressão, pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Em Salmo de número 19, verso 12, está escrito assim: quem pode entender os próprios erros? É uma pergunta. Expurgar-me tudo dos que me são ocultos. O versículo 3 do capítulo 4 de Levítico. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. Em Levítico capítulo 8, versículo 12, está escrito lá assim: depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. O versículo 4 do capítulo 4 de Levítico. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Em Levítico capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, está escrito assim: se a tua oferta for um holocausto de gado, oferecerá macho, sem mancha, à porta da tenda da congregação, e oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, é o versículo 4, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Então tinha sido a vontade da própria pessoa que estava fazendo o sacrifício. O versículo 5 do capítulo 4 de Levítico: então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e trará à tenda da congregação. Em Levítico capítulo 16, versículo 14, lá está escrito assim:
E tomará do sangue do novilho, com seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com seu dedo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 12, está escrito lá assim: nem por sangue de bode o bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aqui está falando do Cordeiro do Eterno. O versículo 6 do capítulo 4 de Levítico: o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Versículo 7: também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação. Todo o resto do sangue do novilho derramará a base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. No livro de Levítico, capítulo 5, versículo 9, está escrito assim: do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobrar daquele sangue, espremer-se à base do altar, a expiação do pecado é. O versículo 8 do capítulo 4 de Levítico: toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura, toda a gordura que está sobre a fressura. Versículo 9: os 2 rins, a gordura que está sobre ele e que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, e com os rins tirará. Versículo 10: como se tira do boi do sacrifício de paz, o sacerdote queimará sobre o altar do holocausto. No livro de Levítico, capítulo 3, versículo 3 e versículo 5, está escrito assim: depois oferecerá do sacrifício pacífico, que é de paz, a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. O versículo 4: então ambos os rins e a gordura que está sobre ele, sobre as tripas, o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirará. O versículo 11 do capítulo 4 de Levítico: mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça, as suas pernas e as suas entranhas, o seu esterco. Lá no livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 14, lá está escrito assim: mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimará com fogo, fora do arraial. É um sacrifício por pecado, Lá no livro de Hebreus, capítulo 13 e versículo 11, lá está escrito assim:
Porque os corpos dos animais, cuja sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. O versículo 12 do capítulo 4 de Levítico: todo aquele novilho levará fora do arraial. É um lugar limpo, onde se lança a cinza, queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza, se queimará. Contexto da palavra: o sacrifício pelo erro do povo. O versículo 13. Mas se toda a congregação de Israel errar e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, o culpado. Lá no livro de Levítico, capítulo 5, do versículo 2 e o versículo 4, está escrito assim. Contexto da palavra: o sacrifício pelo pecado ocultos. O versículo 2. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta, fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Versículo 5. Versículo 4. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus bens, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronunciar, temerariamente com juramento, e ele for oculto ou souber depois, culpado será uma dessas coisas. O versículo 14 do capítulo 4 de Levítico: e o pecado em que pecare for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. Versículo 15. E os anciãos da congregação porão a sua mão sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. No livro de Levítico, capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. O versículo 16 do capítulo 4 de Levítico está escrito assim: os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolará o novilho perante o Senhor. Versículo 16: então o sacerdote ungirá e trará o sangue do novilho à tenda da congregação. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 5, está escrito assim: então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e trará à tenda da congregação. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, o versículo 12, está escrito assim: nem por sangue de bode e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário
havendo efetuado uma eterna redenção. Aqui está falando do Cordeiro Eterno, Cordeiro do Eterno. O versículo 17 do capítulo 4 de Levítico: então o sacerdote ungirá e trará do sangue do novilho a tenda da congregação. Versículo 17. O sacerdote molhará o dedo naquele sangue, espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. O versículo 18. E aquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. Versículo 19. E tirará dele toda a sua gordura e queimará-la sobre o altar. Versículo 20. E fará este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim ele fará, e o sacerdote por ele fará propiciação, e ele será perdoado o pecado. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 3, está escrito assim: depois oferecerá do sacrifício pacífico e de paz a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. No livro de Romanos, capítulo 5 e versículo 11, está escrito assim: não somente isto, mas também nós gloriamos no Eterno, por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a conciliação. O versículo 21 do capítulo 4 de Levítico, escrito está: depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, é expiação do pecado da congregação. O contexto da palavra: o sacrifício pelo erro de um príncipe. Versículo 22. Quando um príncipe pecar por erro, obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Eterno, naquilo que se não deve fazer, assim for culpado. No livro de Levítico, capítulo 4, no versículo 2, está escrito assim: fala o contexto da palavra sacrifício pelo erro do sacerdote. Versículo 2: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, é a obra contra algum dele. É obrar contra um dele. Continuando o capítulo 4 de Levítico. O versículo 23. Ou se o seu pecado no qual pecou e ele for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 14, está escrito assim: e o pecado em que pecar e for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e trará diante da tenda da congregação. O versículo
25, o versículo 24 do capítulo 4 de Levítico: porá sua mão sobre a cabeça do bode e degolará no lugar onde se degola os holocaustos, perante a face do Senhor. É uma expiação do pecado, é. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 4, escrito assim: e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. O versículo 25 do capítulo 4 de Levítico: depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar e do holocausto. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 30, está escrito assim: depois o sacerdote com seu dedo tomará do seu sangue e porá sobre a ponta do altar do holocausto. Todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. O versículo 26 do capítulo 4 de Levítico: também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico e de paz. Assim o sacerdote, por ele, fará a expiação do seu pecado, e ele será perdoado. No livro de Levítico, capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que está sobre a lenha, que está no fogo. É oferta queimada, é cheiro suave ao Senhor. O contexto da palavra: sacrifício pelo erro de qualquer pessoa. Versículo 27. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, assim for culpado. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 2, está escrito assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, é obrar contra algum dele. O versículo 28 do capítulo 4 de Levítico: ou se o seu pecado no qual pecou, ele for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, pelo seu pecado que pecou. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 23, está escrito assim: ou se o seu pecado no qual pecou, e ele for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha. O versículo 29 do capítulo 4 de Levítico: e porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e degolará no lugar do holocausto. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. O versículo 30 do capítulo 4 de Levítico: depois o sacerdote com seu dedo tomará do seu sangue
e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. Versículo 31. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, como é de paz. O sacerdote queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará apropriação por ela, e ele será perdoado o pecado. Versículo 32. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha trará. Em Levítico capítulo 4, versículo 28, escrita está assim: ou se o seu pecado no qual pecou e ele for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, pelo seu pecado que pecou. O versículo 33 do capítulo 4 de Levítico. E porá sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Versículo 34. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e porá sobre a ponta do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. O versículo 35 para terminar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, que é de paz. E o sacerdote queimará sobre o altar em cima da oferta queimada do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados que pecou, e ele será perdoado, e o pecado. No livro de Levítico, capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar em cima do holocausto, que estará sobre a lenha, que está no fogo. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Este foi o livro de Levítico, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 35, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Fica todos com a paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se for da vontade dele e se ele quiser. Tá bom?